Recebi até figurinha das reações, tanto de Hugo Mota quanto da senadora Damares Alves, quando o Cleitinho aparece lá na convenção. Ou seja, está se espalhando pelo Brasil todo. Obrigado por participar com a gente para falar sobre esse assunto. Espero voltar para falar de mais assuntos. A eleição de Minas vai seguir quente aqui, Rafa. A gente está junto aqui nessa cobertura. Mas me traz só essa informação. Ele ainda pode ser indicado a governador? Como é que funciona? Pior que pode, assim, pelas regras, porque o registro da candidatura vai até o dia 15 de agosto. Então, até lá, o partido pode tomar uma decisão. A gente vê que politicamente muito complicado no momento. Ninguém está aguentando mais o Cleitinho e o Marcelo Aro já está se viabilizando. Então, assim, na teoria pode, na prática parece acabado, mas ontem também parecia. É isso, Rafa, muito obrigado. E olha, para também analisar como é que isso vai atrapalhar os planos do senador Flávio Bolsonaro, eu chamo agora para conversa o cientista político Murilo Medeiros. Ô Murilo, é mais um balde de água fria na candidatura de Flávio Bolsonaro, o Cleitinho não ser candidato ao governo lá em Minas, certo? É isso mesmo, Rafa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Cleitinho era um palanque altamente popular e muito competitivo eleitoralmente para a campanha do PL, para a campanha do Flávio Bolsonaro. O próprio Lula teve muita dificuldade para montar seu palanque em Minas, recebeu duas negativas, né? Ele primeiro tentou com o Rodrigo Pacheco, não deu certo, depois com a Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, também não deu certo, e por último eles apostaram no Patrus Ananias. E a grande alternativa para o Flávio Bolsonaro seria o líder nas pesquisas, né? Do Republicanos, o senador Cleitinho, que por trás do Cleitinho também viria o União Brasil, o Progressistas e o próprio PL, né? Montando uma chapa muito competitiva e um palanque robusto no segundo maior colégio eleitoral do país. Com a desistência de Cleitinho, com a iminência da desistência, depois dessa novela, como vocês bem ressaltaram aqui, o palanque de Flávio fica desmontado em Minas e agora ele vai ter que recorrer, montar um novo quebra-cabeça político no Estado em um prazo muito curto, né? A grande alternativa agora é o Marcelo Aro, que até pouco tempo atrás era secretário do governador Matheus Simões. O Aro tem como grande trunfo, além de vai reunir, né, o grande tempo de televisão, porque os grandes partidos estão em torno do seu nome. O Aro, enquanto ocupou o cargo no governo do Matheus Simões, era o grande interlocutor junto aos prefeitos de Minas Gerais e junto aos deputados mineiros. Então é um político que tem uma grande capilaridade regional e agora Flávio, a campanha do PL, a campanha de Flávio fica ainda mais dependente dos partidos de centro-direita do Estado, Republicanos, União Brasil e PP, e também, não menos importante, da figura de Nicolas Ferreira, né? A campanha de Flávio, hoje em Minas, vai depender cada vez mais da mobilização e do empenho do Nicolas Ferreira em torno do seu projeto presidencial. Murilo, a gente tem chamado o Cleitinho aqui, eu estava conversando com o Reinaldo Azevedo mais cedo, de Hamlet de Divinópolis, porque ele está nessa, né? Ser ou não ser candidato, eis a questão. Mas a questão também que abarca, e eu quero saber também a tua opinião, o que é que diz sobre a eleição de 2026 o fato de um estado tão importante quanto Minas Gerais ainda está com esse impasse há um dia do fim das convenções e há uma semana de finalizar a possibilidade das candidaturas serem registradas? O atual xadrez político em Minas não há parâmetro, Rafa, comparado a outros estados, né? Então, a imprevisibilidade, essa incerteza sobre os palanques, não há parâmetro. E Minas, por ser o segundo maior colégio eleitoral do país, é também um reflexo do Brasil, é o espelho do Brasil, né? E
geralmente, e desde 1989 até aqui, desde a redemocratização até aqui, quem venceu em Minas venceu a eleição presidencial. Daí a importância dos presidenciáveis priorizarem muito o Estado por ser esse reflexo do país, né? O norte de Minas muito parecido com o Nordeste, o sul de Minas muito parecido com o Sudeste, a parte do oeste do estado parecido também com o Centro-Oeste. Então, é um estado pêndulo, né? O comportamento do eleitor mineiro é muito volátil, a depender da eleição, principalmente os eleitores da grande BH, né, que vão ser eleitores decisivos para essa eleição. E essa imprevisibilidade estadual vai afetar também a corrida presidencial. A eleição de Minas virou agora uma grande loteria, né? Com a saída do Cleitinho, não há um claro favorito agora para o governo, para a disputa mineira, né? A última rodada da pesquisa Quest mostrou que todos os concorrentes, sem a presença do Cleitinho, pontuam abaixo de 20% das intenções de voto. E há um crescimento vertiginoso dos votos brancos, nulos e indecisos, passando mais de 50% do eleitorado mineiro. Todo esse imbróglio de Minas, Rafa, mostra que Cleitinho, ao fazer política, ele desprezou a importância de também fazer a política partidária, né? Ele sente agora, na própria pele, que o exercício da política não basta apenas medir pelas curtidas do Instagram, pelo vídeo que viraliza nas redes sociais, mas é indispensável também fazer a política partidária, porque no Brasil não há candidatura avulsa. Sem uma boa relação com a cúpula nacional do seu partido, dificilmente uma candidatura, por mais competitiva que seja, vai emplacar. E essa é a grande dificuldade hoje do Cleitinho. Ele não tem uma boa interlocução com a cúpula de seu partido, né? E ele apostava muito na sua popularidade da intenção de voto e na sua popularidade digital também para emplacar sua candidatura. Mas o sistema partidário brasileiro é implacável. Quem avaliza as candidaturas são os partidos políticos. Sem uma boa participação partidária, sem uma boa postura partidária, é muito difícil construir uma candidatura majoritária para um cargo de governador, né? E o Cleitinho hoje passa por esse processo de vivenciar a realpolitik e como o sistema partidário e eleitoral no Brasil funciona. Não dá para fazer política só com as curtidas no Instagram. Murilo, você me despertou uma curiosidade, porque uma das grandes reclamações atuais entre os eleitores é justamente o fato de que muitos dos deputados, senadores, deputados estaduais também, quanto vereadores, parecem que vivem nessa intenção de conseguir aquele corte que vai gerar repercussão na rede social e o trabalho legislativo, de fato, acaba ficando um pouco para trás. Você acredita que esse acontecimento em relação à candidatura de Cleitinho pode trazer aí um despertar maior entre os candidatos deste ano? Ou você ainda acha que não, infelizmente, ainda vamos viver ainda muito tempo em que tanto deputados, senadores quanto vereadores ainda vão estar nessa intenção de muito mais lacrar na rede social do que necessariamente fazer o trabalho legislativo ou esse trabalho aí de base, de conversar com os colegas, de fazer amizade, até porque sem aliança você não vai para canto nenhum. Esse exemplo do senador Cleitinho, um político muito popular no campo digital, líder nas intenções de voto, é muito emblemático, né? E mesmo assim ele não conseguiu o apoio partidário para viabilizar sua candidatura, né? Isso acende também um sinal de alerta para todos aqueles representantes que apostam muito na via da comunicação digital apenas e esquecem de fazer a política partidária. É fundamental conciliar esses dois processos, de ter, sim, uma presença digital relevante, de pautar o debate público, mas também ter o trabalho de base, do diálogo interno partidário, da formulação programática das agendas dos partidos políticos, da interlocução com seus colegas, com seus correligionários, né?
sem a participação, sem fazer a política partidária, por mais tradicional que ela seja, você fica em segundo plano. Você acaba não tendo protagonismo político necessário, nem no legislativo, porque você fica alijado do processo decisório, e também no campo eleitoral. O exemplo agora do Cleitinho revela muito isso, né? O seu eleitorado não é homogêneo, né? Ele se portou como um candidato antissistema, distante das estruturas tradicionais dos partidos, e daí também o seu perfil de eleitor ser muito diverso, né? Não é um perfil ideológico muito uniforme. Tem eleitores de centro, de direita e também aqueles votos de protesto, né? Mas de nada adianta você reunir todo esse apoio popular eleitoral se você não fizer o trabalho de base junto aos seus partidos políticos. Pois hoje os partidos, conforme a Constituição estabelece, né, são os canais de representação entre a sociedade e a representação, né? Então é fundamental conciliar essa presença, esse engajamento digital com a participação política tradicional, porque é do núcleo, né? Faz parte do sistema eleitoral e político brasileiro. Não dá para desprezar essa parte fundamental da interlocução dos partidos políticos. Murilo, mais uma vez te agradeço por participar com a gente no Agora Metrópolis, falando sobre esse assunto que vai ser o nosso assunto diário até outubro. Se bem que até outubro não, né? A gente fala tanto de política todo dia, mas ainda até outubro. E você está sempre convidado a voltar. Obrigado, Rafa. Sempre um prazer participar do programa. Olha, agora a gente